Eu era cadete da Força Aérea, eu era de uma escola militar em Barbacena, em Minas Gerais. Era aluno interno de uma escola militar. E eu estava me formando para ser oficial da Força Aérea. Mas desde sempre, desde que eu comecei na carreira militar, eu percebi que aquela não era a minha praia. Né? Eu tinha uma visão muito, digamos assim, muito larga sobre todos os conceitos. Mesmo na época eu era muito jovem, mas mesmo assim eu vi o mundo de uma maneira muito diferente. Ainda era o final da ditadura militar e nós sofríamos um processo de doutrinamento já bastante obsoleto, mas ainda muito poderoso. E aquilo não me agradava. Eu gostava muito de escrever, ganhava esses concursos de conto, de poesia e tal. E decidi, então, largar a carreira militar. Isso era em Minas Gerais. Voltei para a Bahia, né, que eu sou de Salvador. Fiz vestibular, entrei para a Universidade Federal da Bahia e comecei a cursar jornalismo. Então, a partir daquele momento, eu já me considerei jornalista. Até o primeiro momento que eu botei o pé numa redação, que foi na Tribuna da Bahia, em 1986. É um jornal que ainda existe em Salvador. E naquele momento que eu entrei numa redação, que eu vi aquela barulhada de máquina, ainda era máquina de escrever, e aquelas pessoas alucinadas, né? Aquele cigarro pairando sobre a redação, se fumava ainda dentro das redações. Então, toda aquela balbúrdia, todo aquele ambiente caótico, intelectualmente caótico também, tudo aquilo me agradou profundamente. Naquele instante eu falei, não, eu vou ser jornalista. Eu acho que é a única coisa que realmente quero ser. E até hoje, 26 anos depois, eu continuo acordando e dormindo jornalista. Olha, quando eu comecei, eu admirava, na verdade, um jornal, o Jornal do Brasil. Eu era fascinado pelo jornal. Eu ficava em Salvador, o Jornal do Brasil chegava muito tarde. Poucos exemplares nas bancas, ali às 4 ou 5 horas da tarde, chegavam alguns exemplares. Eu corria para comprar e eu tinha tanta vontade de trabalhar no Jornal do Brasil que eu comprava o Jornal do Brasil e comprava aquele liquid paper e apagava o nome das pessoas e botava o meu nome para ver como é que ficaria o meu nome como jornalista assinando uma matéria do Jornal do Brasil. E na época eu gostava muito do Ricardo Noblat. Né? Eu gostava das matérias que ele escrevia, da forma como ele escrevia e da maneira como ele se posicionava naquela época em relação à política e aos políticos. Gostava, já tinha muita influência também da Folha de São Paulo. Foi no momento que a Folha participou dos movimentos das diretas e se renovou, né? Jovens jornalistas assumindo postos de comando no Projeto Folha, tudo aquilo me fascinava. Eu gostava muito, já tinha a figura do Mino Carta como uma figura essencial no jornalismo brasileiro. Jânio, né? Jânio de Freitas também era um personagem que eu gostava muito. Mas eu gostava, basicamente, me interessava muito pelo ofício, pela maneira, pelo modo de vida do jornalista, mais do que de jornalistas. Eu achava muito interessante você sair de casa e, de certa forma, entrar na vida dos outros, no mundo dos outros, para que esses outros possam compreender o mundo onde vivem. Porque eu acho que esse é o trabalho fundamental de qualquer jornalista em qualquer tempo, que é de decodificar o drama humano. É você perceber o drama humano com um olhar que os humanos normalmente não têm, de tal maneira que as pessoas entendam o mundo onde vivem. Por isso que qualquer ruído, qualquer interferência nesse processo, ele é altamente danoso, não apenas para o jornalismo, para o ofício, mas para aquilo a que se propõe o jornalismo, né? Que é decodificar o drama humano, decodificar o mundo, para que as pessoas entendam o mundo onde vivem. Nos últimos tempos, boa parte da desconstrução do jornalismo no Brasil, sobretudo, diz respeito à forma como isso vem sendo ultrajado. Nós perdemos um pouco, nós perdemos muito, e tem uma geração que está perdendo muito mais do que a minha, o senso da função social do jornalista, de como nossa profissão é muito nobre, uma profissão muito antiga e muito nobre, porque nós proporcionamos às pessoas a compreensão da sociedade, né, e do mundo onde elas vivem. E para isso nós temos que desenvolver uma linguagem muito específica, que é a linguagem jornalística. Ou seja, nós vamos atrás, né, apuramos uma série de coisas, falamos com pessoas, fazemos entrevistas, lemos documentos, né, observamos muitas coisas, formamos um bolo de coisas e transformamos isso numa linha muito tênue, ao mesmo tempo muito simples e ao mesmo tempo muito complexa, que é a linguagem jornalística. Por isso, inclusive, que eu sou um defensor de que somente jornalistas podem fazer isso. Não se deve nunca confundir comunicador
Comunicadores somos todos nós. Mas existem vários tipos de comunicação com atividade jornalística. Comunicação é a atividade genérica. Nós somos atividade específica. Nós transformamos, né, o cotidiano, as coisas, numa linguagem específica que vai chegar a um cidadão lá na ponta que vai poder compreender o mundo onde ele vive graças à nossa intervenção. Esse, então, é um trabalho muito nobre. E é um trabalho baseado, basicamente, na solidariedade. Nós somos trabalhadores solidários. E agora com a internet, agora não, já há algum tempo, a partir da internet, das redes sociais, nós temos uma chance de melhorar isso, transformando a atividade jornalística numa atividade de construção coletiva. Eu, por exemplo, hoje trabalho muito utilizando, me contactando com as redes sociais, não só para ter retorno do que eu faço, mas para captar pautas. Muita gente me escreve no Brasil inteiro. Olha, Leandro, eu moro aqui no interior da Bahia e o prefeito da minha cidade está fazendo isso, isso, isso. Olha, eu sou funcionário do Banco do Brasil e tenho fazendo... Então, eu sou militar, mas está acontecendo isso no meu quartel. Então, eu recebo essas pautas, naturalmente, checo as informações e transformo em notícia. Processo a informação e transformo em notícia. Esse processamento da informação em notícia é o nosso ouro, é a nossa atividade elementar, mas é nossa, de nós jornalistas. Existe. Eu tenho, assim, eu trabalho com fatos. Eu, na verdade, acredito que na hora que você processa a informação, você está processando, você está encadeando uma série de fatos que vai se transformar numa notícia ou não, dependendo daquilo que você fizer. É claro que sim, que a visão pessoal sobre um fato, né, ela nunca é igual, ninguém vê a mesma coisa da mesma forma. Mas o conceito da verdade factual, por exemplo, para mim ele é muito sólido, ele é muito fácil de ser identificado. A verdade factual, ela é um elemento do jornalista. Ela não pode ser desconstruída simplesmente porque você acha que aquilo não é verdade. Tem certos fatos, as coisas que acontecem, que para nós jornalistas são um elemento básico, assim, é o nosso instrumento de trabalho, é o fato. Tudo mais, a linguagem, a edição, os processos todos para publicação, colocação de imagem, enfim, tudo isso é floreio. Nosso elemento básico de trabalho é a verdade factual. Eu normalmente vou atrás da notícia. Eu ainda sou de uma geração de jornalistas que gosta de ir atrás da notícia. Mas hoje em dia, com essas facilidades da internet, sobretudo com a minha inserção nas redes sociais, eu uso muito as redes sociais. Eu acredito muito nas redes sociais hoje como um elemento de trabalho de qualquer jornalista. Então me chegam muitas notícias. Muitas pessoas me procuram. Claro, é o resultado também de uma carreira de quase 30 anos. Muita gente me procura para passar matéria. Muita gente até demais às vezes, porque meu tempo é um pouco limitado, eu não posso atender a todos. Mas eu sempre faço questão de também procurar informação, né? Tem alguns temas sobre os quais, por exemplo, eu faço questão de me debruçar. Os movimentos sociais. Eu sempre estou correndo atrás para saber o que está acontecendo, porque existe no Brasil, como existe no mundo, mas assim, na realidade brasileira isso é um fato, de que muitos assuntos são interditados pela mídia. A luta no campo, por exemplo, é um assunto interditado pela mídia. Ele só entra na mídia brasileira, em geral, para ser demonizado e criminalizado. Então, eu, como jornalista, sei que tem uma informação por detrás disso que ninguém dá. E me interessa. Porque que é? Qual é o conceito mais difundido sobre notícia? Notícia é tudo aquilo que alguém em algum lugar quer manter escondido. O resto é propaganda. Então, eu estou sempre correndo atrás. Então, eu gosto de procurar notícia. Eu tenho um hábito já muito antigo de, no início da semana, ligar para várias fontes que não têm absolutamente nada de fato acontecendo, mas sabe, tem alguma novidade na sua área? E aquele projeto que você fez, um parlamentar, um senador, um deputado, um funcionário do ministério, um policial militar, um policial federal, um advogado, um procurador. Às vezes a pessoa não sabe que tem uma notícia na mão. Ela precisa de um jornalista para dizer, pô, isso que você tem na mão é uma super notícia. Fala, se tem acontecido alguma coisa na tua área, nada, não. Só porque pegaram aqui uns vereadores aí no interior do Ceará, estavam
vendendo pedras preciosas para o estrangeiro. Pô, você tem uma super notícia na mão. Mas o cara não percebe isso. Todo mundo que te passa informação tem um interesse. Não existe fonte sem interesse. Às vezes é um interesse pessoal, às vezes é um interesse comunitário, às vezes é um interesse de ferrar com alguém, né? O que você precisa fazer, o que o bom jornalista faz, é filtrar esses interesses. É saber se o interesse de quem passa ele é convergente com o interesse público. Se aquilo tem uma vocação jornalística, se aquilo tem pertinência jornalística, se aquilo é uma notícia que vai interessar ao público e não uma ação individual para se promover ou para assassinar a reputação de alguém. Esse é assim, se você não faz esse filtro, você se torna cúmplice de uma fonte calhorda, por exemplo. Você tem que fazer esse filtro. Eu faço esse filtro naturalmente. Já é uma coisa que você, depois de um tempo de trabalho, depois de alguns anos de profissão, você já percebe qual é o interesse daquela fonte. Mas isso não é um problema, né? Eu acho que o mais importante na relação com a fonte é você determinar que essa relação é estritamente profissional. Eu não tenho amigos fontes. Não tenho amigos. E olha que eu estou nessa praia há muitos anos. Então eu não frequento a casa de fontes, nem elas frequentam a minha casa, né? Eu não me confraternizo com fontes. Assim, tem fontes que eu tenho com eles, por exemplo, fontes da Polícia Federal, que eu cubro há muitos anos, de 20 anos, mas não somos amigos. Né? Temos respeito, nos tratamos, temos a camaradagem, mas não somos amigos. Eu assim, não sou amigo de fonte e recomendo que fontes não sejam amigos de jornalistas. Porque assim, tem uma coisa engraçada, as pessoas imaginam, é porque todo mundo acha que pode falar de jornalismo, todo mundo tem opinião sobre jornalismo. Todo mundo tem uma opinião se o jornalista deve ter ou não diploma, se o jornalista deve fazer isso ou aquilo, se é certo o jornalista dizer aquilo. Se as pessoas não entendem que o jornalista é um trabalhador como outro qualquer. As pessoas às vezes não entendem que o jornalista, apesar de teses em contrário, fazem parte do gênero humano. Eu às vezes saio de casa para fazer uma matéria e não estou bem-humorado. Eu tive um problema em casa, com minha mulher, com meus filhos, ou estou com um problema de saúde, ou estou simplesmente mal-humorado. E assim, naquele dia a minha relação com as fontes é outra. Como eu estabeleci uma relação profissional, a interferência disso é mínima. E o jornalista, quando ele sai de casa, ele não sai para fazer amigos. Eu já tenho os meus amigos. O motorista de ônibus, quando ele pega o ônibus de manhã para ir trabalhar até de noite, ele não está ali fazendo amigos, ele está dirigindo. A mesma coisa é o jornalista. Então, quando eu estou conversando numa entrevista, eu não estou fazendo amigos, eu não estou preocupado em ser amigo de ninguém. Eu estou preocupado em cumprir aquela missão que eu tenho, que é de quê? De decifrar aquele drama humano em menor ou maior escala e transformar aquilo numa informação que possa ser interpretada por qualquer pessoa. Então, a fonte, para mim, é um instrumento de trabalho. A minha relação com ela é extremamente profissional. Então, eu estabeleço sempre um limite muito claro. E quando você estabelece esse limite, naturalmente a fonte se constrange em querer fazer algo mais do que só lhe passar a informação. É extremamente atual essa peça do Ben Johnson, porque talvez assim, no nascimento da imprensa, né, no nascimento da atividade jornalística, ela já tenha nascido com todos os vícios que permanecem até hoje. E um dos grandes vícios, os mais terríveis vícios da imprensa, eu posso falar da imprensa brasileira, é justamente você estar criando uma geração, você está gestando uma geração de jornalistas que não tem compromisso com a realidade, que já vem da classe média e que já vem de uma classe média dominada por uma cultura extremamente reacionária. Essa geração está sendo filtrada nas grandes corporações de mídia, através daqueles cursinhos de trainee, né, que eu chamo de cursinhos de monstrinhos corporativos. Então, esse doutrinamento, onde você acaba enaltecendo mais os vícios do que as qualidades da profissão, está gerando um mau momento de jornalismo que tem muito a ver com as críticas que eram feitas no nascimento da atividade. Ou seja, muitos jornalistas estão descolados da realidade porque eles não se confrontam com ela. Não vão ao campo, não vão conversar com as pessoas, não vão entender o drama das pessoas, não vão comer com elas, não vão sentar na mesa com elas, não vão andar com elas, não entram na casa delas.
eles falam sobre elas como se fossem uns elementos, como se fossem estrelas, né? Como se fossem astrônomos estudando os astros. E não é verdade. O tratamento com as pessoas, o contato com agentes, é fundamental para a formação do jornalista, não apenas para o processamento da notícia, não. É para você se tornar um jornalista de verdade, você tem que entrar. Por isso que eu sempre falo, tem duas coisas que o jornalista não pode ser. Uma é preguiçoso, porque essa é uma profissão trabalhosa por natureza, né? Essencialmente trabalhosa, com expedientes malucos, enfim, nós trabalhamos muito, nós jornalistas. E outra que você não pode ser tímido, porque a timidez te impede de fazer uma coisa fundamental na atividade jornalística, que é de entrar, de conversar, de falar, de fazer perguntas, de questionar. Então, nós temos então hoje um problema grave na formação do jornalista depois, durante a atividade do jornalista, sobretudo uma geração mais nova, que é o descolamento com a realidade. Pois é, mas essa é uma tradição da imprensa brasileira. Você manda o repórter para a rua para ele se adaptar à tese que foi decidida na reunião de pauta. A matéria já está decidida. Agora eu preciso que você busque aspas e informações que sejam adaptadas àquela tese que foi definida na reunião de pauta. Isso é o antijornalismo. E que já é manchete. Que já é manchete, e que já foi decidida para ser manchete, que já foi construída para ser manchete e já foi construída dentro de um objetivo político, que é de atacar alguém ou defender alguém ou forçar alguém a dizer alguma coisa. Esse é o antijornalismo, mas ele é praticado em larga escala no Brasil, sobretudo na época em que vivemos. Isso tem sido feito no Brasil de uma forma criminosa e muitíssimo preocupante, porque a imprensa brasileira ela se aparelhou nos últimos anos, né, como uma atividade partidária de oposição. Nitidamente, sem máscaras. Então, para se aparelhar como oposição partidária, necessariamente esses veículos tiveram que deixar de exercer o jornalismo. Porque o jornalismo, ele naturalmente, ele impede esse tipo de aparelhamento. Porque qual que é a premissa mais básica de se fazer jornalismo? É que você tem que ouvir vários lados, você tem que checar as informações para processá-la e transformá-la em notícia. Isso foi abandonado. Esse tipo de jornalismo, quer dizer, isso não é jornalismo. Isso é uma atividade que usa a linguagem jornalística, mas é, no fundo, uma atividade criminosa. É uma atividade que tem estado muito em voga no Brasil nos últimos anos, sobretudo como atividade partidária, que é de assassinar reputações para minar determinados setores políticos no Brasil. No caso, os governos Lula e o governo Dilma. Há uma guerra aberta contra eles dentro da mídia. Isso não é novidade. Isso não tem nenhum mistério sobre isso. Até então, todos os outros governos eram controlados ideologicamente. Esses grupos viviam numa permanente zona de conforto. Não havia surpresas. Com esses governos, né, e esse é um fenômeno muito da América Latina hoje, você vê na Argentina, no Equador, na Bolívia, na Venezuela, são todos demonizados pelas mídias em seus países da mesmíssima forma como é feito no Brasil. Em alguns casos, de forma mais grave. Mas no Brasil se repete o mesmo modelo e a mesma fórmula. Assim, como não são governos escolhidos por esses grupos, eles não têm segurança do controle ideológico, não sabem o que pode acontecer. Eles são sujeitos a surpresas. E são sujeitos também a ter que noticiar ações governamentais que não se coadunam com a ideologia deles, né? A mídia brasileira é de direita, está formando jornalistas de direita, está se tornando um ambiente de direita, um ambiente extremamente reacionário, e não se adequa de jeito nenhum aos anseios da população que vota. Não conseguem eleger a três governos os seus candidatos. Então, assim, não haverá jamais. Assim, é impressionante como ainda tem gente dentro dos governos, dentro dos setores progressistas da sociedade brasileira, que acredita que possa haver uma conciliação entre a mídia brasileira e os interesses populares. Não vai haver jamais. Eles não se coadunam, eles não fazem parte do mesmo universo. Eu sou a favor da obrigatoriedade do diploma. Eu acho que o jornalista tem que ser formado. Foi-se há muito tempo esse tempo em que o jornalista podia ser qualquer pessoa que escrevia bem. O que é escrever bem?
Quem é que vai ensinar hoje nas redações brasileiras e nas estruturas de redação que estão se formando a partir da internet? Quem é que vai chegar? Você é formado em Direito, em Biologia, em Química, em Medicina e vai chegar numa redação. Se confunde muito, sabe? O problema é que se confunde muito o colunismo com o jornalismo. Opinião, todo mundo tem e pode escrever. Não é preciso diploma para escrever coluna de opinião em jornal. Porque sempre lembram do caso do Drauzio Varela, porque é um grande sujeito que escreve bem, escreve em jornal, mas ele não sabe fazer matéria. Fazer uma reportagem exige, além da vocação natural, além de saber escrever, exige formação técnica, exige experiência, é o trabalho de uma vida toda. Você só se torna um bom repórter depois de muitos anos trabalhando como repórter, mas você tem que ter se formado para isso, você tem que ter o conhecimento técnico para isso, você tem que ter estudado não apenas a maneira de escrever, você tem que ter a história do jornalismo, teoria de comunicação social, você tem que ter uma visão geral do estudo do jornalismo num ambiente acadêmico para depois começar a trabalhar. Não é qualquer um que pode ser jornalista. A minha briga é essa, não é qualquer um que pode ser jornalista. Você tem que se formar em jornalismo. Então a questão do diploma não é o canudo, não é o papel. É que aquilo é resultado de um processo de formação que se estende pela vida toda. Bom, primeiro você tem que pensar no início da internet. Talvez a característica mais importante da internet no sentido da comunicação interpessoal e na atividade jornalística, por exemplo, é a interatividade. Antes, nós escrevíamos para um leitor que não existia. Nós escrevíamos um para os outros. Nós, jornalistas, aqui em Brasília, por exemplo, a gente escrevia a matéria no jornal e perguntava para os colegas, vocês leram minha matéria? Então o descolamento era total. O leitor era uma figura que não existia. O leitor, o que era o leitor? 5 ou 6 cartas ao leitor, cartas do leitor que vinha para a redação, os caras editavam. Aquilo é a área mais manipulada de qualquer veículo de comunicação impresso. Você só coloca ali o que você quer, do tamanho que você quer, corta o que o sujeito disse. Então, aquilo, na verdade, era pro forma. Né? Um ou outro. Eu lembro que no Jornal do Brasil tinha um grupo de militares da reserva que morava em Copacabana, que mandavam cartas diariamente, assim, uma canseira, porque os caras falavam assim, que eles queriam, na verdade, publicar a sua opinião através por meio do ambiente de carta do leitor. Com a internet, não. O seu leitor passou a existir de fato para você. Ele passou a mandar mensagens na sua caixa de mensagens. Ele passou a te criticar publicamente. Com as redes sociais, isso passou a ser público de verdade. Eu escrevo uma matéria na Carta Capital, por exemplo, e meus 5 mil pessoas que me seguem no Facebook, vários comentam a matéria, uns criticam, outros elogiam, outros dão sugestão. Então você passou a ter uma relação realmente próxima. Em relação ao anonimato, especificamente anonimato, eu acho que a mensagem anônima ofensiva, ela tem que ser cortada. Para isso que existe a mediação. Tem que ter mediação, porque aquilo não pode ser uma fossa, onde os psicopatas convivem com as pessoas normais e escrevem o que querem. Não pode, tem que ter. Agora, uma mediação democrática, uma mediação profissional. Assim, não é a mediação eu só coloco quem me elogia. Na hora que eu coloco um post numa rede social, num blog, no Facebook, enfim, no Twitter, eu tenho que aceitar a crítica. É um direito de quem te lê criticá-lo, a favor ou contra. Porque, assim, uma das vantagens da internet, talvez a grande vantagem da internet, é que você está ouvindo as pessoas sobre aquilo que você escreveu. Eu faço questão, por exemplo, de ouvi-las. Eu acho que você vê que os jornais correm esse risco sabendo que sofrem mais do que gozam. Se você pega os veículos de comunicação maiores, as interfaces online deles, os comentários, tem muita crítica àquilo que está sendo escrito. E eles deixam lá, porque se você cortar, você está destruindo um mecanismo que na verdade, serve de seduz as pessoas para o ambiente da internet. Ou seja, eu também estou dando a minha opinião. Você está escutando o que eu estou te dizendo. Eu sou a favor. Acho que o anonimato, para mim, não é um problema na internet. Eu insulto, sim. O anonimato, não. Eu confesso para você que eu nunca penso nisso. Ou me dizem, ou me censuram. Mas eu nunca escrevo pensando se aquilo vai agradar ou desagradar algum tipo de patrocinador. Eu acho que não é a função sequer do jornalista, isso é a função do dono do jornal, do dono da revista, do dono, enfim, do patrão.
Ele vai ter determinada linha editorial. E assim, não vamos ser ingênuos, né? As linhas editoriais de qualquer veículo de comunicação, elas são determinadas pela ideologia, mas também pelo comercial. Um dos meus sonhos, e a internet é capaz de viabilizar esse tipo de sonho, é que você tem uma agência de notícia dentro da rede que não tenha, por exemplo, publicidade oficial nenhuma. Porque mesmo você sendo correto, honesto em relação você tem honestidade intelectual na hora de escrever, vai ter sempre aquele ruído da publicidade oficial ali zumbindo em torno daquilo que você escreve. Mas assim, o jornalista não tem que se preocupar com isso. O jornalista não tem que ter autocensura, ele tem que ter honestidade intelectual. Ele tem que escrever o que tem que ser escrito. Ele tem que contar a verdade. Olha só, eu pessoalmente acho que a publicidade oficial é sempre um problema. Ela vai sempre colocar sob suspeita, de alguma forma, o veículo que está sendo financiado. Não que aquele veículo seja necessariamente suspeito por isso. Mas é sempre um problema, porque é uma publicidade oficial, é dinheiro público, colocado numa publicação. Mas eu acho que um meio termo é possível nessa relação. Assim, é preciso se rever as regras de financiamento da mídia, porque essas regras foram montadas para um modelo de mídia que já morreu, na verdade. Que é assim, o modelo da audiência. Ora, o que tem mais audiência? Um jornal escrito ou um blog que tem 1 milhão de acessos por dia? O que tem mais audiência? Agora, as redações vivem esse dilema. Viveram mais nos anos 90. Foi quando as diretorias comerciais passaram a impor as pautas nas redações por conta das crises financeiras dos veículos. Se você fizer um estudo básico do jornalismo brasileiro nos anos 90, você vai ver que as redações foram se enxugando assim, de maneira temerária, e o controle do departamento comercial sobre a redação passou a ser maior. Por quê? Por uma questão de sobrevivência empresarial. Com a internet, com a distensão das relações dentro das redações a partir da internet, você passou a ter alternativas de mídia, que é outro conceito, né? Porque antigamente o conceito era de mídia alternativa. Hoje não, é o conceito de alternativas à mídia. Essa mídia da Revolução Industrial, a mídia de papel, e as mídias da Revolução Digital, que felizmente estão conseguindo ganhar um campo. Ainda não tem os empregos da mídia da Revolução Industrial, mas certamente vão tomar o lugar dela, acho que em pouco tempo. Assim, você pega um ambiente de internet, um blog, por exemplo, uma plataforma qualquer, aquilo tem um acesso de 1 milhão num dia. Só que os posts, as informações são replicados em outros blogs. Há uma disseminação exponencial de informação que a gente não tem exatamente a noção do tamanho. Qual é a maior audiência? Porque, por exemplo, tem uma lei que obriga que se você perder o seu seu diploma universitário, você tem que publicar durante 3 dias num jornal impresso. Um dos requisitos para você conseguir outro, você tem que publicar. Isso faz algum sentido? Primeiro que o jornal impresso, assim, as pessoas, os quarentões para cima, continuam lendo, mas as novas gerações não têm nenhum contato físico com o jornal impresso. Aquele papel, aquela sujeira nas mãos, aquela desordem, né? Os jornais de papel, eles já acabaram, na verdade. Eles sobrevivem porque eles são parte de um negócio que é muito complicado para ser desmontado. São negócios seculares. Prensas e caminhões. Prensas, caminhões de distribuições, empregados, né? Modelos de gestão, tudo isso está sendo desconstruído aos poucos, porque são modelos de negócios e modelos de controle político também muito arraigados. É sempre impressionante ver, por exemplo, como a repercussão de matérias de jornal escrito são fortes dentro do Congresso Nacional. Assim, não tem nada a ver com a realidade fora do Congresso. As pessoas veem a internet. Elas acessam de manhã. Eu, particularmente, não leio o jornal de papel há muitos anos. Não toco. Na verdade, sim, eu sou um jornalista que nunca gostei muito do papel. Quando surgiu a internet, eu percebi que aquele era o meu momento. Não, esse é o lugar que eu gosto, porque assim, não preciso ler um jornal. Eu posso ler várias notícias de vários jornais e ver as críticas, os posts de blogs, né? As informações em redes sociais, as análises críticas feitas por pessoas independentes da mídia.
ver os outros comunicadores, porque tem uma coisa muito interessante nesse processo. Com o surgimento da internet, nós jornalistas perdemos a intermediação exclusiva da informação. Antigamente, o cidadão comum só sabia o que estava acontecendo pelas mãos de um jornalista. De repente, você passou um caminhão pelo meio, que foi a internet, e as pessoas passaram a se informar de outra forma, passaram a ter mais informação sem a intermediação exclusiva. Isso é bom para nós jornalistas também, porque nós não mexemos só com informação. Informação é parte do nosso trabalho, nós mexemos com processamento de notícias. Eu acho que a compreensão do trabalho do jornalista hoje, na verdade, é maior do que era antes. Porque hoje se sabe exatamente o que a gente faz. Você colocar uma informação na internet, qualquer uma, está pegando fogo aqui no supermercado do meu bairro, isso não é jornalismo. Isso é uma informação, isso é sabe? Alguém passando uma informação para outros, quer dizer, tirou a exclusividade. Antes ele só ia ler isso no outro dia no jornal. Mas quem vai lá no incêndio e vai descobrir o que aconteceu, e aí sim produzir uma notícia, somos nós jornalistas. Eu não sei se tem futuro, mas é uma ideia que me agrada, a sendo do Conselho Federal de Jornalismo. Eu vou te dizer por quê. Nada a ver com censura. O Conselho não tem que se meter com conteúdo de nada, mas ele tem que, por exemplo, os jornalistas hoje, os mau caráteres que trabalham com jornalismo, eles têm livre-arbítrio para trabalhar em qualquer lugar. Por quê? Você fez uma analogia com o Conselho Federal de Medicina. Qual que é a intervenção dos conselhos de medicina em relação à profissão do médico? O hospital pode fazer o que quiser, mas o médico não. O médico, não pode, um médico hoje no Brasil não pode fazer aborto. Se ele fizer, o Conselho Federal de Medicina vai cassar o diploma dele. O hospital onde ele trabalha, que deixou, ele vai responder a outros processos, não tem nada a ver com medicina, é questão administrativa. A mesma coisa é um veículo de comunicação. Ele é uma empresa privada, ele pode fazer mau jornalismo. Ele pode mentir, ele pode assassinar a reputação, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o jornalista não. O jornalista não pode mentir. O jornalista não pode assassinar a reputação. O jornalista não pode falsear. O jornalista não pode manipular. Mas ninguém controla isso. Pô, você tem, na CPI do Cachoeira, nós tivemos uma implicação enorme com um jornalista da revista Veja, por exemplo, e ele sequer foi... Quer dizer, as forças políticas impediram que ele sequer fosse convocado a depor, para explicar o que estava fazendo. Quer dizer, há uma blindagem absurda em relação ao mau jornalismo. Como se você convocar um jornalista para depor, você vai estar interferindo na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa. Não é verdade. A gente precisava de um Conselho Federal de Jornalismo para poder interditar, aí sim, jornalistas que cometam crime na atividade jornalística, para poder caçar o diploma dele. Aí precisa ter diploma. Para caçar o registro dele, para não deixar assim, olha, você pode trabalhar onde você quiser, podem até te estimular a fazer isso, mas você não pode fazer. O que isso pode gerar de ponto de vista prático? Mesmo o sujeito que é mau caráter, mesmo o jornalista que é um calhorda, ele vai deixar de fazer por medo. Você olha, eu até queria fazer isso, mas não posso. Eu já fui a favor, mas assim, como a gente só teve uma única experiência, que foi na Folha de São Paulo, e o ombudsman hoje está completamente submetido aos interesses da empresa, para mim é uma experiência que não tem mais nenhum sentido. Isso obviamente mexe com o ego dos ministros, que já é hiperinflado, né? Pô, você olha, o jornalista, eu sempre digo que poucos profissionais são tão vaidosos como jornalistas, né? Eu digo que a vaidade do jornalista é uma doença que tem que ser tratada igual ao alcoolismo, né? Você tem que falar todo dia. Hoje, só por hoje, eu não vou deixar que a vaidade me destrua a minha profissão e minha relação com as pessoas. Mas a vaidade do juiz, ela é um fato. E a vaidade do juiz da Suprema Corte é a vaidade absoluta de um juiz. E isso transmitido ao vivo só pode dar problema, né? Eu não acho bom, eu acho ruim essa hipertransparência. Olha, eu sou ateu, a minha religião é off. A única religião que eu tenho é off. Se uma fonte me fala isso é off, não será publicado. Agora, eu tenho uma relação com off muito profissional. Por exemplo, eu não publico off. Eu não aceito off como uma imposição de um covarde, de uma fonte covarde. Eu vou te contar uma coisa, mas isso é em off. Mas ele quer que eu publique.
Por quê? Porque ele quer ferrar alguém ou ele quer se expressar sem que saiba o que é ele que está dizendo. A imprensa brasileira é pródiga nisso. Fulano de tal, Lula, sair de matéria em off dizendo que ele era bêbado. O presidente é um bêbado, disse um alto funcionário das Forças Armadas, disse um senador da oposição. Ora, eu, por exemplo, não publico, Leandro, não escrevo aspas em off. Aspas tem que ter o nome da pessoa. Eu não coloco o governo está perdido, disse um senador da oposição. Não coloco. Se ele está querendo dizer isso, ele bota o nome dele lá. Eu não uso. Agora, eu uso as informações em off para me levar até algum. Na verdade, o conceito fundamental do off é esse. É de que a pessoa te passa uma informação e você checa e aí vai atrás e produz uma notícia em cima daquilo. Não tem nada a ver com declaração. Então, é assim, eu acredito no off, ele existe. Tenho muitas relações de fontes com off que me ajudam muitíssimo, né? Fontes do governo, fontes militares, fontes policiais e cidadãos comuns que não querem se identificar e me passam informações em off. Mas eu não uso as informações, as declarações dele em off. Eu uso a informação e checo e verifico e aí sim transformo ou não em notícia. É uma profissão do presente, sempre. Assim, ela não há eu não vejo eu não coloco em perspectiva se é uma profissão que vai deixar ou não de existir. Ela é tão necessária, ela é tão absurdamente necessária, que eu não vejo como ela possa deixar de existir. O mundo sempre vai precisar de pessoas que sejam capazes, por vocação, por formação técnica e por função social, de decifrar o drama humano e entregá-lo de bandeja, generosamente, para que as pessoas possam entender o mundo onde vivem. Eu acho que essa profissão é muito nobre para acabar.